A beleza da união dos imperfeitos. Na teia da vida, encontramos-nos entrelaçados. Não somos pontas soltas perdidas nesse mundo, mas somos unidos por fios frágeis, porém preciosos, que nos ligam e nos conectam uns aos outros. Uma conexão de seres imperfeitos, cada um carregando suas próprias cicatrizes e sonhos, suas esperanças e temores. Vivemos uma jornada de altos e baixos, onde os risos ecoam ao lado de lágrimas, as vitórias se misturam com as derrotas e os momentos de tristeza são contrastados pelas sombras da decepção. Nos encontramos constantemente confrontados com as realidades desafiadoras da vida, onde nossas expectativas muitas vezes se chocam com a dura verdade da imperfeição humana. Nos relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, amizades ou profissionais, buscamos a perfeição em um mundo imperfeito, esperando que os outros preencham os vazios dentro de nós, que nos completem de alguma forma. Mas ao longo do tempo descobrimos que ninguém pode ser tudo para todos, pois cada um de nós é apenas um fragmento do todo, uma peça do quebra-cabeça complexo da vida. E assim, aprendemos a aceitar nossas próprias falhas e limitações, assim como as dos outros. Aprendemos a abraçar a beleza na imperfeição, a encontrar a graça de Deus sendo liberada em meio às falhas, a perfeição na simplicidade de um sorriso sincero. Descobrimos que na vulnerabilidade que encontramos verdadeira conexão, que é na compaixão que encontramos a cura, que é na aceitação mútua que encontramos o amor verdadeiro. Ao invés de fixar nossas expectativas em pessoas, aprendemos a encontrar alegria na jornada compartilhada, nos pequenos momentos de mesa, nos sorrisos sinceros, nas conversas profundas. Aprendemos que a verdadeira riqueza está nas relações que cultivamos, nas memórias que criamos, nas experiências que compartilhamos, nas mãos que estendemos para servir a vida de alguém. E assim, continuamos nossa jornada lado a lado, imperfeitos e incompletos, mas unidos pelo laço do amor, da compaixão e da graça de Jesus. Porque, afinal, é na imperfeição que encontramos nossa humanidade. É na união dos imperfeitos que encontramos a verdadeira beleza da vida. Sejam bem-vindos ao Maio Mulher e fiquem agora com um conteúdo poderoso e abençoador para a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao Maio Mulher. Nessa noite, nós estamos aqui na nossa segunda live dessa série. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho, no seu ambiente familiar. Nesse momento, pegue esse link, envie aos seus contatos, para suas amigas, seus familiares, para que mais mulheres sejam abençoadas com esse conteúdo. Esse mês de maio está muito especial aqui na Aba Church Marlborough, Maio Mulher. A cada semana nós temos uma novidade para você. Na semana passada tivemos aqui uma live
poderosa sobre a maternidade, as aventuras da jornada chamada maternidade e como abençoou tantas mulheres. E hoje não será diferente. O conteúdo dessa noite, nós vamos falar sobre a união dos imperfeitos. Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma sociedade onde o tempo todo nós somos bombardeadas pela busca da perfeição. Onde precisamos ostentar uma família perfeita, relacionamentos perfeitos, amizades perfeitas, ambiente de trabalho perfeito. Só que essa busca esmagadora pela perfeição tem aprisionado pessoas e distanciado os relacionamentos. Aquilo que era para ser de forma leve, natural, tem se tornado um jugo, um fardo muito pesado. Onde muitas pessoas têm medo de se aproximar por não se achar digno daquele ambiente ou daquele contexto. Olha para si e se acha imperfeito. Então, nessa noite, eu te convido para falarmos sobre a união dos imperfeitos. Porque o que nos conecta, o que nos aproxima das pessoas é a nossa humanidade. Eu poder olhar para você e ver que mesmo diante de tantas imperfeições, você está avançando, você está conquistando e a cada dia a sua vida está sendo melhor. É isso que nos aproxima. Olhando para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia não é um contexto de pessoas perfeitas. Mas a Bíblia retrata famílias imperfeitas, suas mazelas, suas dores, suas adversidades, mas também suas vitórias e suas conquistas. E para essa noite tão linda, nós temos aqui convidadas muito especiais. Temos aqui Kelly. Boa noite, Kelly. Boa noite, pastora Viviane. Como é que tá esse coração para essa noite? Batendo mais forte. Nós temos aqui a Érica. Boa noite, Érica. Como que está esse coração? Boa noite, pastora. Parece que é fácil, mas chega aqui e o coração fica bem ansioso. E nós temos aqui a Magda. Me diga, Magda, como que está esse coração? Boa noite, pastora. Boa noite a todos. É engraçado, meu esposo falava assim, você não tá nervosa? Agora eu tô, gente. Nesse exato momento, eu acho que eu estou. Não é? E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre essa união dos imperfeitos. Nós viemos de ambientes totalmente diferentes. Cada uma aqui tem a sua história, o seu contexto familiar. Nenhuma história pode ter elementos ou alguma coisa que se parece, mas não é a mesma história. Então, nós vamos conversar sobre essa união dos imperfeitos. E eu vou começar com a Kelly. Kelly que tá ali toda linda. Kelly, me diga, sua família era perfeita? O ambiente que você foi criada era um ambiente que todos serviam ao Senhor? Você foi discipulada em um ambiente totalmente rendido aos pés de Jesus? Quem me dera. Mas não foi assim. Foi exatamente o oposto, exatamente o contrário, né? Talvez quem olhasse a Kelly com 5, 6 anos de idade não imaginaria que podia ser uma mãe, podia ser esposa, podia ser alguém que desse algum fruto para o reino do Senhor. A minha casa, a minha infância, né? A minha mãe era umbandista, né? Ela tinha um centro de umbanda dentro da nossa casa, ela recebia os guias dela e ela desenvolvia ali aquele trabalho dentro de casa, trabalho que muitas vezes na madrugada a gente acordava e ela estava ali, como diz nessa linguagem, infelizmente incorporada, né, com aqueles demônios que hoje eu entendo que eram demônios. Ela estava ali com aqueles demônios no corpo dela e ele
direcionava a nós, as crianças, para Uau, dizer uau. o que a gente precisava fazer, a oferenda que a gente tinha que conseguir. A gente precisava saber para quando a minha mãe voltasse em si, a gente avisasse a ela o que aquele demônio tinha pedido. Porque o Meu diabo é Deus. assim, né? Hoje eu entendo que é inconsciente quando ele toma a pessoa. E ele tomava minha mãe, chamava ela de meu cavalo. Ela era o cavalo que ele montava em cima mesmo, Uau. para usar ela. E foi esse contexto que eu fui gerada, né? Junto com mais 6 irmãos, né? Eu sou uma filha do meio, junto com 6 irmãos. E não só o agravante de ter a minha mãe envolvida com o ocultismo, eu tinha uma situação também com o meu pai. Meu pai era alcoólatra, então assim, todo o dinheiro que ele fazia era para beber. Uau. E todo final de semana, quando chegava no domingo, que é um dia hoje tão especial para nós, né, o dia de estar na casa do Senhor, era o dia que nós temerávamos, nós ficávamos com muito medo. Às vezes meu irmão dormia na porta do quarto da minha mãe, para poder vigiar, porque o meu pai, quando chegava da rua, ele queria bater na minha mãe. Então, assim, era algo que fazia a gente sofrer muito. Então, assim, eu tinha vergonha até dos vizinhos, porque toda semana a gente saía correndo na rua gritando, pedindo os vizinhos para ajudar a gente, porque o meu pai queria matar a minha mãe. Meu Deus. Então, quando ele chegava em casa, a gente tinha que esconder as facas, esconder cinto, porque ele batia nela com cinto, com faca. Imprensava ela no guarda-roupa e falava assim: você só vai sair daqui depois que você morrer. Meu Deus. E aí era 6 meninos e cada um agarrava numa bermuda dele, na camisa, e puxando ele para que ele não fizesse aquilo com a minha mãe. Até que um dia ela tomou coragem, né? E se separou dele. E ele não conseguiu viver perto dela sem estar com ela. E ele veio embora para os Estados Unidos. E deixou lá a minha mãe com 6 filhos. Meu Deus. E a gente passou muita dificuldade financeira, fome. Mas ela não desistiu da gente. Ela continuou lutando, criando a gente. Mas dentro daquele contexto que ela achava que era perfeito. Né? Dentro da macumbaria, dentro daquela situação. E quando nós fomos crescendo… Eu fui crescendo, né, falando de mim. Naquele contexto, naquela vida, eu queria que alguma coisa acontecesse para que eu saísse daquele lugar de dificuldade, né? E eu, muito novinha, com 12 anos, arrumei um namoradinho. E eu coloquei esse rapaz, assim, no lugar do meu pai, que eu não tinha. E ele era filho único e eu amei ele demais, demais, demais mesmo. Com 2 anos de namoro que eu estava com ele, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu fui almoçar na casa da minha irmã, que era casada. Ele saiu para tomar um refrigerante e ali naquele lugar, alguém confundiu ele com outra pessoa e esfaqueou ele. Meu Deus. Na frente e nas costas. E eu senti dentro da casa da minha irmã uma dor assim no meu coração. Falei assim, eu vou até Luciano procurar saber o que aconteceu com ele. E eu fui até ele. Quando eu cheguei, ele estava vindo na rua todo ensanguentado. Ele caiu nos meus braços e ele falou assim: eu queria ter te dado uma família. Eu queria ter te amado, queria ter casado com você, mas eu acho que não vai dar. E aí ele virou pro lado, com a boca ensanguentada e morreu ali nos meus braços. Então assim, ali acabou a minha adolescência. Eu não queria casar, não queria marido, não queria saber de Deus. Eu tentei me matar. Meu Deus. Com medicação. Minha mãe se tornou uma enfermeira diante de tanta dificuldade, uma lutadora que eu amo demais. Eu tinha muita medicação, acesso à medicação dentro da minha casa. Eu tomei remédios para me matar. E não deu certo, graças a Deus não deu certo. Eu busquei a Umbanda também, porque eu achava que aquele espírito do meu ex-namorado podia voltar a se comunicar comigo. Então eu fui pra Umbanda, tentei me desenvolver, mas não dava certo. Graças a Deus o Senhor tinha algo comigo, então não deu certo. Até eu fazer 18 anos e encontrar o amor da minha vida, sem saber que ele era o amor da minha vida, porque eu não queria casamento, eu não queria namorado, eu não queria ele. Mas ele era tão bom pra mim, ele queria tanto uma família que eu decidi me dar essa oportunidade de viver uma coisa nova. Porque acho que desde o meu nascimento eu não sabia o que era uma família de verdade. Então quando ele falava de casamento, eu falava assim, gente, de felicidade, de ter uma casa com pai, mãe, filhos. Eu ficava assim, gente, isso não existe. Isso não existe. E aí
no tempo do nosso namoro, nós tivemos uma experiência com Deus, que a minha irmã se converteu. E ela leu para nós Apocalipse 3,16. Eis que não é nem frio nem quente, és morno, portanto vomitar-te-ei da minha boca. Eu acreditava em Deus, mas não servia a Deus. Foi o que ela me explicou. E naquela hora que ela explicou isso, meu marido… A irmã dela já começou com os 2 pés. Ela foi a primeira da minha família a se converter. E aí, meu marido, quando ela leu o texto dentro do quarto dele, ele joelhou. Uau. E pra aceitar Jesus, aí eu ficava assim, não, levanta daí, você não vai aceitar Jesus não, que eu não quero saber esse negócio de crente não. Aí ele falava, não, Deus falou com a gente, Kelly. Eu falei, não quero saber. E até que ele foi indo pra igreja sem mim. E aí eu olhei pra ele e falei, poxa, esse rapaz é um rapaz pra casar, ele quer Deus, ele quer as coisas certas. E aí, ali com 18 anos, a gente se converteu, foi pra igreja. E eu decidi, daquele dia em diante que eu aceitei Jesus, que esta vida do passado não ia fazer parte do meu futuro. Uau. E aí eu comecei a buscar em Deus, comecei a orar, a ler a palavra, ler livros sobre família. Eu falo que cada fase da minha vida, eu vivi uma temporada de ministério na igreja. Quando meus filhos eram pequenos, eu entrei no ministério infantil, eu queria aprender tudo sobre isso. E eu ministrava neles, virei professora de crianças. Depois, quando eles se tornaram adolescentes, eu me tornei líder de adolescentes. Depois fui líder de jovens na igreja, nessa mesma igreja que eu fiquei até 7 anos atrás. Participava do ministério de casais, porque eu queria estar totalmente envolvida naquele contexto, porque eu não queria aquela vida que a minha mãe viveu para mim. Eu acreditava que a minha família podia ser diferente. E é tão interessante ouvindo o relato da Kelly, que a gente vê muito que não diz respeito só a nós, mas toda uma geração. Então, quando nós olhamos para Kelly, olhamos para casa, para os filhos e o que eles representam hoje no reino de Deus, você vê que é uma batalha travada de muito tempo. E humanamente falando, vou deixar a Érica falar agora sobre isso. Humanamente falando, você olhar para um contexto familiar desse, você diz assim, é uma pessoa condenada ao fracasso. Diante dessa visibilidade de situação. Fala aí, Érica. Eu já tinha ouvido um pouco da história da Kelly, mas toda vez que ela conta é muito impactante, né? Porque quando a pessoa conta, eu vou vendo um filminho na minha cabeça. Exatamente. Aí eu falei, gente, olha só, né? Não era só a vida dela. Se fosse só a vida dela, já era muita coisa do marido. Mas hoje a gente vê a quantidade de pessoas impactadas por uma mãe que decidiu fazer diferente, né? É o que passa assim, né, na minha cabeça. E quando Deus fala que os planos dele é muito maior que o nosso, a gente não tem noção do que é esse muito maior. Exatamente. Né? Deus já via, né, um ministro de louvor, já vi uma pessoa, né, com uma família que abençoa tantas vidas, né, que é a questão, né, da Michelle e do Fábio, que a gente ama e é tremendo, mas geralmente a gente escuta muito isso, né, que um fruto não cai muito longe da árvore, né, a gente não escuta muito isso. Isso é uma mentira de Satanás muito boa, disfarçada em ditado popular, né? Porque se um fruto não cai muito longe da árvore, logo eu vim dessa árvore, é isso daí que eu vou ser. E disso vai sair uma árvore igual a que eu vim, né? E as pessoas esquecem que Deus, ele… Inclusive, né? Deus, ele respeita a nossa escolha. Se ele respeita a nossa escolha, é porque ele dá a chance da gente escolher. Né? E o cérebro humano é uma máquina tão perfeita, que ele é capaz de flexibilizar e mudar no tempo que for. Se for jovem e você decidir mudar, dá para mudar. Se for velho, ainda dá para mudar. Não tem um tempo que o cérebro para de aprender e ser capaz de mudar, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida. E ele tem essa frase famosa que eu acho que cabe muito bem na história dela, que é: eu não sou aquilo que fizeram para mim, mas eu sou aquilo que eu escolhi fazer com o que fizeram para mim. Né? Yes. Então, assim, eu vejo que Deus
pegou toda essa situação, né? Foi protegendo, foi conduzindo, mas acima de tudo pegou toda essa experiência e em vez de transformar em amargura, em reclamação, não, eu não sou uma boa crente hoje, ou eu não conheci Jesus, porque na minha casa a gente era da concorrência, a gente não, né, não ia. Ela não fez isso, ela falou, não, eu vou fazer, né? E a partir da decisão dela, o cérebro dela, né, começa a trabalhar e transformar isso em escolhas do dia a dia. Fantástico, lindo testemunho, Kelly. Obrigado por compartilhar conosco a sua história. E a cada testemunho que nós vamos ouvindo, cada relato, nós vemos como o diabo trabalha no momento da forja do indivíduo. Na primeira infância, quando o caráter está sendo construído, quando está sendo moldado. Então, assim, você percebe nitidamente a batalha do inferno para que aquilo fique tão incutido na mente dele, para que o caráter dele seja desajustado, desalinhado daquilo que é propósito original de Deus. Mas também é precioso quando nós vemos a mão sobrenatural de Deus entrando nessas histórias de fracassos, de derrotas, de falência e arrancando dali, né, pessoas extraordinárias no reino dele. Então isso é sobrenatural. Vou perguntar agora para Magda. E sua família, Magda? Era totalmente perfeita? E quais eram as palavras de governo, de destino, de orientação que você recebia para a sua vida na sua infância? Bom, a minha família não era perfeita. Aparentava ser perfeita para todos, mas não era. Vim de uma família tradicional, os meus pais casaram na igreja, tudo certinho, né? E fui planejada como primeira filha, mas no decorrer do caminho, os meus pais vieram a separar. Então, eu tinha 8 anos de idade, quando eu era mais velha. Meu irmão mais novo, somos em 4, meu irmão mais novo tinha 1 ano de idade. Quando a minha mãe voltou para morar com os meus avós. Então, eu falo, antes disso, eu via assim, todo o ambiente familiar, né, de pai e mãe, como era. Eu não me recordo de nenhum momento, assim, tipo, de coisas boas, infelizmente. Uau. Eu só me recordo das brigas, discussões, dos gritos, né? Então, assim, infelizmente, era o que tinha, né? E é o que eu guardei na minha mente. Mas com 8 anos de idade, quando nós fomos morar com os meus avós, aquela época, não muito velho, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? Mas era assim, um preconceito muito grande com uma mulher separada, né? A mulher separada tinha, né, os filhos, falava assim, né? O que vai ser esses filhos? Perdidos. Os pais separados, né? Então, a minha mãe sofreu um preconceito muito grande também por ser uma mulher divorciada naquela época. Inclusive, ela nunca casou, ela preferiu, né, cuidar da gente. Mas, então, a gente ouvia as vozes de pessoas que queriam dar um destino para nós. E qual era o destino? Você, Magda, vai ser o seguinte, porque filha de pai separado não dá nada que presta. Meu Deus. No mínimo, você vai ser prostituta, Meu porque é Deus. isso que filha de pais separados dá. Meu Deus. E falava para os meus irmãos, vocês vão ser tudo drogado. Porque filhos de pais drogados, filhos de pais separados, é tudo drogados. Então, assim, aquilo não foi uma vez. Foi repetidas vezes e forte impacto emocional de pessoas que tinham um poder sobre a gente também. Então, assim, não dos meus pais em si, mas de outras pessoas que estavam à nossa volta. Então, aquilo eu cresci, acreditando que era verdade. Eu pensava, realmente, eu acho que não vou dar nada que presta e vou ser uma prostituta. Então, assim, só que foi incrível porque a Érica falou, né, que os planos de Deus são muito maiores daquilo que nós imaginamos ou sonhamos. E realmente, eu nem sabia disso quando criança, quando adolescente, mas eu resolvi tomar uma atitude, assim como a Kelly. Eu resolvi tomar uma atitude na minha vida. E eu pensei, eu não vou ser nada disso que eles estão falando que eu vou ser.
E eu vou reverter tudo isso. Então eu fui à busca de livros. E eu fiquei viciada, gente, em ler livros, estudar. E é engraçado que até hoje meu marido fala assim: vai ter um momento que você vai parar de estudar só para eu saber se… Porque eu fico ali estudando. E eu sei que é uma dor também, né? É uma dor, que nem a Kelly estava falando, tudo que aconteceu. A gente carrega esses traumas de uma forma, às vezes, até inconsciente. A gente trazendo para o nosso futuro, mesmo que a gente reverta para o bem, né? Mas, graças a Deus que eu tô aqui. Nunca fui prostituta. Né? Só para deixar bem claro aqui. E estudei muito, li muito. E graças a Deus que eu venci. Porque eu resolvi tomar uma atitude de mudança na minha vida. E não aquilo que eles ditaram que eu seria. Já que nós estamos falando de ambientes imperfeitos, a união desses imperfeitos, Érica, e a sua família? Era perfeita? E como que era a Érica criança? Ai, Jesus. Vamos lá. Eu vim de um lar cristão, meus pais já eram, né, evangélicos desde criança. Então, eu sou a filha temporã, eu sou a terceira filha. Então, uma das coisas assim, né, que embora a gente foi instruído, a gente foi discipulado pela minha mãe, pelo meu pai, né, nessa questão espiritual eu carrego muito do que eu ganhei, do que eu ganho deles até hoje. Porém, meus pais eram dono de comércio, né? Meu pai é relojoeiro, né, e joalheiro, e minha mãe trabalhava com ele, já teve lojas e tal, e a nossa casa ficava junto. Então, uma das coisas que eu percebo assim, né, que aconteceu muita coisa com eles perto sem ver. Uau! Né? Então, tipo assim, sempre tinha alguém olhando, sempre… Mas assim, eu não tenho memórias, por exemplo, da minha mãe falando: vamos escovar o dente, mãe vai ensinar, vamos fazer isso. Né? Então, eu tenho poucas memórias, assim mesmo, da convivência, né, do dia a dia. Então, assim, eu era a única menina, a mais nova, e meus pais estavam sempre muito ocupados, trabalhando muito, 3 filhos, aquela coisa toda. Então, eu aprontava muito. Né, assim. E assim, não dava tempo da minha mãe ficar em cima de mim ali, né? E assim, eu acho que talvez uma menina é mais tranquila, ela pensou, provavelmente, né? E eu dava trabalho, eu sempre falei muito, né? Falava na escola, as brincadeiras, assim, que não dava muito certo, era sempre eu. Então, assim, eu dei bastante trabalho nesse sentido mesmo, assim, né, para os meus pais, principalmente talvez, né, para chamar um pouco de atenção, Exatamente, né, talvez para ter um pouco, assim. Então, meu irmão mais velho, na minha infância, assim, ele casou quando eu tinha 6 anos, e o meu irmão do meio, ele é deficiente visual. Então, meus pais correram muito para ele estudar, para ele ter os direitos dele reconhecido, que na época, né, não tinha, para ele ser independente. E aí eu fui ficando, né? Então, da forma que eu achei né, que às vezes criança eu aprontava mesmo. Então, a minha mãe fala assim: eu não aguento mais ir em reunião de escola, minha filha. Ô, minha filha, por favor, eu vou lá, todo ano é a mesma coisa, né? Então, foi, nesse sentido, assim, foi bem, bem complicado. E o interessante, elas falando, assim, que quando, né, eu me casei, então eu vim de uma família tradicional, com o pai na função, né, ali bem patriarcal, que fazia as coisas. Minha mãe trabalhava com ele, mas minha mãe também cuidava das coisas da casa e tal. E aí eu casei com um filho de mãe solteira, que era uma realidade assim muito diferente, né, para mim, assim. Então, às vezes para ele era normal a mulher ir fazer tudo, né? Tem que botar uma cortina, põe lá, né? Tá ali a furadeira, porque era a mãe dele que fazia. Então, assim, a gente começou a ter, né, muito conflito, né? Dos imperfeitos ficou mais misturado, imperfeição ainda. E uma das coisas assim que me marcou bastante e que eu lembro assim com muito carinho foi quando a gente teve a Emily. Eu mantive o padrão dos meus pais. Então, eu precisava trabalhar, a gente precisava viver. Então, eu deixava ela com alguém, eu deixava ela na escola e ia. Até que um dia ele, né, me chamou e falou assim: olha, nós vamos dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve.
Aí eu falei, nossa, eu vou ter que trabalhar mais, né, gente? Porque… né? Daí eu falei, o que é que a gente não teve? Daí ele falou, um pai e uma mãe dentro de casa. Uau, uau, uau. Forte demais. Muito forte. Então, assim, claro que eu não fiquei a infância dos meus filhos toda sem trabalhar, mas nesse momento a gente entendeu que ter o necessário de coisas físicas, né? De, às vezes, umas férias que não dava para tirar, às vezes um tênis que não dava para ter sempre. Mas eu tinha tempo com eles em casa, né? Eu tinha tempo para brincar, para contar formiga, para, sabe, essas coisas assim. E em casa, de fazer a comidinha, de ficar. Então, só que isso já aconteceu depois de alguns anos, né, da Emily. Então, foi daí, falei, não tá certo, né? E ele falou, não, a gente vai fazer o nosso sacrifício. Muita coisa a gente vai deixar para depois, mas a gente não vai fazer com eles como foi pra gente, né? Então, se ele também era filho de mãe solteira, viu pouco, né? Porque a mãe trabalhava muito e estava sempre cansada, na casa de um, na casa do outro. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou, sabe? E olhando para trás, assim, foi bem difícil. Mas eu creio que foi um direcionamento de Deus e essa decisão de fazer diferente, né? Se no meu discipulado cristão, né, eu não tenho nada que me faltou, né? Mas eu quis passar isso também que eu tive, mas também ter a oportunidade de ver. E é engraçado quando a minha mãe fala comigo, né? Ela fala assim, nossa, minha filha, você vê como cresceu. Eu nem vi o tempo passar. Eu falei, eu vi. Yes. Eu vi o tempo passar. Eu me lembro das noites em clara, eu me lembro das brincadeiras, eu lembro de cada fase, de cada desenho. Lembro também, assim, tanto que a gente fala sobre memória de escassez, a minha é tênis. Ou alegria que eu tenho de comprar tênis. As crianças nem precisam de tênis, gente. Mas, assim, era tão apertado de dinheiro, né? Porque a gente queria manter eu mais em casa, que quando o tênis começava a ficar apertado ou estragar, eu começava a orar. Eu falei, Jesus, não terminei de pagar. Tem misericórdia, alarga esse tênis, né? Então, assim, porque era uma realidade, mas foi uma decisão, assim, Deus nos permitiu, né? Poder fazer isso, acontecer isso, ter esse tempo para ser diferente do que foi com a gente. E nós estamos vivendo em uma época que está se padronizando um modelo a ser seguido. E as pessoas esquecem da individualidade de cada um e o contexto familiar. Porque aquilo que a Kelly está aplicando na casa dela não vai ser o mesmo que eu vou aplicar na minha casa e com os meus filhos e vai ter a mesma resposta. São indivíduos diferentes, indivíduos independentes. E eu falo assim que Deus, Ele é tão extraordinário, o Espírito Santo é tão extraordinário que se nós pedirmos, se nós buscarmos, Ele vai falar com cada uma de nós para aplicarmos na realidade da nossa casa. Eu costumo sempre citar o exemplo da viúva na multiplicação do azeite. O profeta não pediu para ela buscar azeite de ninguém. E não pediu para ela fazer isso no contexto da casa de ninguém. Ele diz assim, vai para a tua casa, pega esse pouco que você tem, que o milagre vai acontecer a partir daquilo que você tem. Então, o que nós aprendemos aqui? Não queira copiar o modelo da casa de alguém que é tido como perfeita e aplicar na sua, porque não vai funcionar. O azeite que você precisa para sua casa, para trazer a beleza da sua casa, é gerado ali dentro. Não tem como você importar azeite de outra casa e despejar, pode dar banho de azeite na sua casa, trazendo de outro ambiente que você julga ser perfeito, que não vai funcionar. Não vai produzir o mesmo efeito. Porque para cada ambiente, Deus tem a forma de trabalhar. Nas nossas imperfeições, Ele nos conhece. Ele nos gerou. Então eu falo que a gente não precisa se apresentar de uma forma que vai ser aceito em algum ambiente. Dizer assim, não, esse é o modelo apresentado, que não vai funcionar.
Deus nos conhece, Ele nos gerou. Ele vai dizer, minha filha, você quer enganar quem? Se foi eu que te gerei. Então é essa leveza da vida. E eu falo que a gente sempre fala aqui, vocês já ouviram, eu, Ben-Hur, sempre dizer isso, até esse pastorado com humanidade. É revelar as nossas imperfeições. Porque é isso que vai aproximar as pessoas. Não é nós estarmos em um pedestal de perfeição onde ninguém tem acesso. Vou falar com a Magda aqui um pouquinho. A Magda vem estudando muito, escrevendo conteúdos sobre relacionamento, sobre casamento. E para quem olha de fora, quando vê alguém falando sobre um assunto, julga que aquela pessoa é expert no assunto ou que ela é muito perfeita naquilo. E as pessoas se esquecem de que você só tem autoridade, legalidade no mundo espiritual sobre aquilo que você triunfou. No caso da Kelly, sobre o ambiente espiritual, a autoridade sobre demônios, ela tem uma autoridade muito maior porque ela triunfou sobre isso. Ela venceu esse ambiente. E da mesma forma a Magda falando para casais. Então as pessoas esquecem de que é um ambiente que foi lutado, é um ambiente onde o inferno foi destronado para que você ganhasse autoridade sobre isso. Então fala um pouco do seu início do casamento, como é que foi, se foi 1000 maravilhas. Em que momento você sentiu esse propósito e essa chamada para falar com casais? Ok, eu vou voltar um pouquinho antes do casamento, pode ser? Pode. Bom, eu escolhi a faculdade de Direito, foi minha primeira formação, justamente pela separação dos meus pais. Então eu queria, naquele momento, me vingar. Mas não deu certo. Falhou. Não, falhou, graças a Deus, né? Mas no primeiro ano de faculdade, foi quando eu conheci o Rodrigo. As nossas famílias são amigos. O meu avô e o avô dele eram amigos de pastores, né? Pastorados, assim, de ministérios de 40 anos. Eram amigos. E a minha mãe, quando ela engravidou, até meu esposo amanhã ele faz aniversário. Não, isso. Ele fala bem desse jeito. Ele gosta de falar pra todo mundo que eu sou bem mais velha do que ele. Na verdade, somos 2 meses. Não, mas ele ama falar isso. E quando a minha mãe me ganhou, a mãe dele foi visitar a minha mãe, porque eram muito amigas. Foi visitar, né, para me conhecer. E daí depois, quando o Rodrigo nasceu, foi comigo no braço para visitar. Então, teve uma história, só que a gente não se conhecia até que nós fomos apresentados um para o outro. Na verdade, o nosso namoro foi arranjado. Foi arranjado. Literalmente mesmo. E eu pensei, bom, isso não vai dar certo nunca, né? Nunca que vai dar certo. Então, assim, a gente namorou tudo, né? E quando a gente casou, como eu convivi muito com a minha avó, e a minha avó, ela era uma mulher, assim, colérica, e meu avô muito fleumático. Então, assim, na minha imagem, a minha avó que mandava. Meu avô não mandava nada, quem mandava era a minha avó. Até depois eu entender que não era bem assim. A minha avó agradava, né? Mas ela gostava de dominar. Mas eu cheguei no primeiro momento do casamento, eu fui querer implantar tudo aquilo que eu aprendi com a minha avó, né? Perfeitona, né? Querer mandar no meu marido, colérico também. Ele falou pra mim, olha só, você pode ser a Leonilda, que era o nome da minha avó, mas eu não sou o Leonel. E assim, e daí aumentou assim, daí eu falei, opa, eu murchei assim, né? Então eu já comecei a perceber ali, falei assim, ó, não posso mandar aqui. E era uma coisa assim que eu gostava de mandar. Eu sempre fui 3 meninos, os meninos, meus irmãos, sempre falavam assim que… A irmã mais velha. A irmã mais velha. Eles falam até hoje, assim, eles não esqueceram até hoje, que apanharam muito por causa de mim. Então, assim, no começo do nosso casamento, foi algo assim que eu tive que lutar muito com isso.
Porque o Rodrigo também era assim, sabe? Tipo, também de querer impor as ideias dele. E daí a gente ficava ali naquela briga, nós dois, de quem era melhor, de quem vencia aquela guerra, né? Mas, só que quando nós casamos, nós decidimos, porque o Rodrigo era filho adotivo. Então, eu vim de pais separados. Quando nós casamos, nós decidimos, nós dois, que nós iríamos fazer acontecer e dar certo aquele casamento. Então, a gente, sabe, eu fui ler livros, como sempre, a respeito disso. Eu falei assim, eu tenho que fazer dar certo esse negócio. E o Rodrigo também. Então, foi muito legal, porque nós dois tínhamos uma dor e queria lutar, né, pra dar certo aquele casamento. Teve um dia que o pastor Rodrigo, a gente estava conversando aqui na igreja, né? A gente falando sobre casamento, daí ele falou assim, olha, separar a gente nunca pensou. A matar um outro, nossa, várias vezes. Não é, gente? As pessoas olham as redes sociais. Esses dias eu tava vendo uma rede social de uma pessoa. A mulher acordou 4:30 da manhã, amassou pão, deixou crescendo, fez isso, fez aquilo, arrumou a mesa pro culto. Quando todo mundo acordou, roupa passada, tudo, pãozinho quente. Eu parei na hora de seguir, só mentirosa. Não é bem perfeito assim as coisas, né? Então, assim… Não, gente, desculpa aí, né, pra essa mulher aí. Mas às vezes é verdade, né? Mas não acreditei muito. Porque nós não somos perfeitos. Nós lutamos todos os dias para ter um casamento, né, estável, né? E uma coisa assim que eu penso muito é no meu filho. Qual o legado que nós vamos deixar para o meu filho? Com quem ele vai casar? Ele vai casar um dia. Então, assim, a gente… graças a Deus, a gente tem algo em casa que a gente sempre fala. Discussão sim, briga jamais. Então, assim, a gente nunca vai ao extremo da briga, nunca. Na verdade, a gente nunca brigou e tem gente, mentira. Não, isso é verdade, a gente nunca brigou. Já discutimos, né, que tem dias assim que eu tô com TPM, não sei o que acontece, que ele também, não sei o que acontece. Mas, então, a nossa motivação, ok, para trabalhar com casais foi o meu passado de infância de dor, o passado dele de infância de dor, que nos motivou. Nós queremos juntos lutar, né, para dar certo o nosso casamento. E não foi algo que nós decidimos, nós vamos decidir cuidar de casais. Não, foi acontecendo. Daqui a pouco tinha um casal, estava aconselhando, né? E quando a gente começou nosso ministério de pastor, há 17 anos atrás. Então, assim, sempre assim, eram casais, a gente estava ali aconselhando e a gente foi vendo que foi dando certo, né? E é algo que a gente ama fazer, aconselhar casais e eu acho tão interessante essa perspectiva das pessoas em relação à perfeição, que quando eu e o Benhur vamos atender casais, eles chegam ali, a primeira coisa que eles falam, pastor, nós somos muito diferentes. Daí eu olho pro Benhur e começo a rir, né? Aí eu dou uma olhada e falo assim, e nós dois, o que você acha? Não, vocês combinam muito. Falei, meu filho, é a água e o vinho. É o óleo e a água. Não tem nada, nós somos muito diferentes. E assim… E é isso que nos completa. Aquilo que eu não tenho, o outro tem para suprir. Aquilo que falta nele, eu posso suprir na vida dele. Aí eu falei um dia para um casal ali, eu falei assim, gente, tem dia que nem eu me aguento. Nem olhar no espelho eu me aguento. Imagina eu ter do meu lado o outro igual a mim. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, essa ideia de que tem muito parecido, pensamentos iguais. Não, os pensamentos divergentes te faz olhar por perspectivas que você não tinha parado para observar. Só que você reconhecer e querer olhar por outra perspectiva também é diferente. Então, o que nós vemos aqui? Vou perguntar para a Érica. Nós vemos pessoas com 20, 30, 40, 50 anos vivendo hoje, ainda culpando a sua história de imperfeição. Só que elas esquecem que elas hoje são donas da sua própria história. E esquecem que a partir dela tem uma nova geração. Então, a partir dela,
pode ser diferente. Então, assim, o perigo de se transferir uma vida inteira essa culpa da imperfeição desse ambiente geracional e não tomar as rédeas da sua vida e trazer para si essa autorresponsabilidade. Então, fala um pouco sobre isso. Complementando ali o que a Magda falou, eu tenho a teoria das meias. Do casal imperfeito. Então, hoje eu tô sem meia, não posso provar o meu ponto, mas quando você me encontrar na igreja, você pode pedir para ver minha meia. Geralmente é um pé de cada. Tudo começou porque eu não achava o pé certo, né? Mas aí, um dia eu falei, nossa, eu sempre, né? Alguém me indagou assim, por que você só anda com a meia errada, né? Uma meia de um pé, outra meia do outro. Eu falei, porque isso me lembra, né, do meu casamento. Ela falou, como assim? Eu falei, é um diferente do outro. Mas qual que é a função da meia? Esquentar meu pé. Tá esquentando, tá funcionando, tá certo. Show, né? show. É muito... Daí, né? Mas a verdade é que eu não achava mesmo. Mas eu comecei a fazer, né, essa relação assim. Mas uma das coisas, né, que as pessoas... é muito mais fácil a gente achar o motivo, achar o culpado. Enquanto a gente está achando o motivo e o culpado, a gente não tem tempo para achar a solução. Yes. Né? Yes. Então, assim, muitas vezes a pessoa chega na terapia para mim e fala assim, eu quero saber o motivo porque eu tenho esse trauma, eu tenho medo disso, eu não quero fazer aquilo. Eu falo, a gente pode procurar, mas o mais importante, além de procurar, é a gente resolver. Da onde que veio, importa pouco para nós, né? Se a gente achar que, se eu falar assim, ó, esse problema seu, você adquiriu dia 5 de abril no prezinho, quando aquela menina falou isso para você. Vai resolver sua vida? A culpa é da menina, vai resolver, né? Não. Então, as pessoas estão muito achando que o dia que elas acharem o culpado, a culpa e como elas não podem mover o passado, nada se pode fazer no presente. E é muito engraçado, assim, porque isso é tão difícil da gente se responsabilizar, porque, assim, o ser humano gosta de cuidar da vida dos outros. Yes. Né? Fala assim, por quê? Mas você vê, né? Fulana fez isso, fulano fez aquilo. Por quê? Porque cuidar da própria vida é muito difícil. Cuidar tipo assim, olha, eu realmente sofri isso, minha mãe era assim, a minha família era assim, mas o que é que eu vou fazer para fazer diferente? E nós cobramos, Érica, uma perfeição do outro que nem nós mesmos temos. E nem buscamos. Mas nós queremos que o outro apresente de forma perfeita. Exato. E isso é muito engraçado, assim, né? Porque hoje, eu olhando para trás, eu consigo me lembrar de muitas vezes que eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, olha esse marido aí que o Senhor me deu, muda ele, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, né? E assim, eu tenho uma particularidade minha, por exemplo, assim, eu sou descoordenada. Eu não sei fazer trabalho manual, desde a infância, né? E um dia eu me peguei muito ressentida. Eu falei, gente, como que a minha mãe, meus filhos eram pequenos, como que a minha mãe nunca notou que eu não tinha coordenação? Por que ela nunca me botou numa aula de dança, numa aula de qualquer coisa para mim desenvolver isso, né? Olha aí, eu nunca vou saber fazer certas coisas porque eu não tenho essa habilidade. E eu escutei claramente, assim, o Espírito Santo falou assim, você se levou para aula de dança, para aula de não sei o quê, quantas vezes? Você é adulta agora, por que você nunca te levou? Aí eu falei, né? É muito mais fácil, né? Tipo assim, olha, ela devia ter feito, né? E realmente, muitas vezes, o outro deveria ter feito, mas e aí? A gente vai ficar esperando? A gente vai dar essa chance de ser diferente, de mudar? A gente nunca vai ser perfeito. Né? E eu passo muito essa ideia, assim mesmo, da maternidade para minha filha, né, que já é uma adulta, assim, um dia a gente conversando, eu vejo quantas coisas eu errei, né, porque o filho mais velho sempre dá uma questionada, no meu tempo você não deixava eu fazer isso, né, falei, pois é, filha, mas naquele tempo eu era mãe de primeira viagem, eu estava sendo, né, muito rígida, cometi muitos erros, né, eu tentei fazer o meu melhor, ela falou assim, mãe, eu entendo que você fez o melhor com aquilo que você tinha. Yes. Né? Então, assim, ela entende que eu não sou uma mãe perfeita, que o pai não é um pai perfeito, que ela não vai ser, né? E que ela não vai achar um marido perfeito, porque ela não vai ser a esposa perfeita,
Eu falei, a única coisa que você tem o direito é de escolher o defeito, né? Enquanto você não casou. Depois que você casou, você vai ter que entender que é aquele, né? O defeito é tal, mas e todas as outras qualidades. Assim como você também tem os seus defeitos, mas tem todas as outras qualidades. E a gente ter essa noção nos permite até mais fácil pedir perdão. Yes. Porque se eu não tenho que ficar fingindo que eu sou a mãe perfeita, tipo assim, eu vou justificar, eu fiz isso com você porque você era terrível, né? Não vou assumir que eu errei como mãe, tentando acertar, mas eu errei, né? Se eu sou a esposa perfeita, a mulher de Deus, que tá lá para Deus mudar esse homem, eu tô num lugar, né, que não me permite reconhecer a minha humanidade e falar, eu errei mesmo, me perdoe. Eu não podia ter falado isso com você, eu não devia ter feito assim. Então, entender que você é imperfeita nos permite corrigir, falar, deu errado, vamos tentar de novo, de outro jeito? E isso tira um jugo da pessoa, tira um fardo, tira um peso tão grande. Porque você querer viver uma vida de perfeição, gente, é muito pesado. Então, vou contar rapidinho. A gente era tão diferente e a gente queria cobrar tanto a perfeição um do outro, né? Porque ele tinha uma mulher forte e eu tinha um pai forte, né? Ele tinha uma mãe forte, eu tinha um pai forte. Então eu queria que ele fosse assim e ele queria. E a gente teve tanto esse embate que a gente chegou a se separar. E aí, claro, né? Eu, muito crente, muito santa, fui orar, né? Eu falei, Senhor, você veja, eu tô aqui na igreja. Sério, gente, eu orei de verdade assim mesmo. Jesus, eu tô aqui na igreja, eu sou uma pessoa, ó a fariseia. Eu sou uma pessoa, tô aqui buscando, tô criando nossos filhos no caminho. E olha aí, agora a gente vai se separar. E olha esse homem terrível, não sei o quê, né? Tudo a culpa era dele, a culpa nunca era minha, né? Porque, inclusive, por eu ter vindo de um lar cristão, ele ter se convertido já na adolescência, eu era mais… Você era mais crente que ele. Sim, né? Claro, né? Então, quando isso aconteceu, que aí eu fui buscar Deus, né? E ele falou, ele começou a mostrar que não era uma pessoa errada, que nós dois estávamos errados e que a gente precisava se aceitar e ajudar um ao outro, que não ia ter, né? Então eu lembro que, né, do Senhor falar assim, eu vou tratar as suas feridas. E eu falei, mas não sou eu que estou fazendo nada errado, Deus. né? Aí ele falou, será? E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Enquanto começou a trabalhar na vida dele, Deus restaurou, né, a nossa vida mesmo. A gente discutia muito por causa de dinheiro. Eu pensava de uma forma, ele de outra. Então, era um lar da gente querer viver junto, mas também não querer perder a razão. Todo mundo estava certo, ninguém dava o braço a torcer. E entender isso, que a gente era imperfeito, e que Deus trabalhava na nossa imperfeição, que Deus, né, que entender que era uma capa que na minha cabeça, né, que às vezes o erro não é um erro grande que está todo mundo vendo, mas é um erro do lado de dentro, é a soberba, é o orgulho, é não querer reconhecer o erro, e isso foi minando o relacionamento, né, a minha falta de sabedoria. E a gente foi, né, a gente casou aos 18 anos. Então, a gente foi crescendo junto e foi aprendendo isso, e Deus foi restaurando mesmo. E a gente continua sendo uma meia de cada cor, né? Muito diferente, muito imperfeito os dois, mas com o desejo de querer melhorar, de querer crescer, né, junto, e da gente escolher, né? Ele sempre fala assim, tem 24 anos que eu fecho as portas dos armários na minha casa. Adorei. Eu falei, glória a Deus, é que eu sou profética, portas abertas e tal, né? E ele falou assim, eu falei, pior que eu me esforço para lembrar de fechar. Ele falou, eu sei, mas e por isso que eu fecho sem reclamar, né? Mas ele entende as imperfeições, eu entendo, né, as imperfeições dele também, mas a gente decide todos os dias Conversando com
com pessoas aqui na igreja, o que eu observo muito também? De famílias que criaram uma expectativa ou criaram um cenário de perfeição que eles não conseguem nem tratar dos verdadeiros problemas. Porque se eles forem tratar dos verdadeiros problemas, as pessoas vão saber que todo aquele cenário montado era fake. Então, eles vão saber, na verdade, quem é meu filho. Eles vão saber, na verdade, como é o meu casamento. Então, eu carrego um fardo, eu carrego um peso, eu carrego um jugo, mas eu não tenho coragem de pedir ajuda para revelar minha verdadeira dor. Então, isso também é muito triste. Vou até pedir para Kelly falar um pouco sobre isso, sobre as mulheres que têm vergonha de falar sua verdadeira história. Porque esquecem de que essa história pode ser uma forja de Deus para você triunfar em muitas áreas e ajudar muitas pessoas. Mas enquanto eu falo que Deus ele não desce ao nível da soberba. Deus não desce ao nível do orgulho. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Mas dá muito mais graça àquele que se humilha, àquele que reconhece que precisa de ajuda. Então, para você falar um pouco sobre isso, para que as pessoas não tenham vergonha de falar as suas histórias, porque é dali que Deus pretende te arrancar. Eu acho que hoje é o status da perfeição, né? Quando você abre as mídias sociais, né? Como a irmã falou, o que a gente vê, né? É um status de perfeição. Então, mesmo que você não tenha essa perfeição, que na verdade não existe, a gente se esforça para tentar mostrar algo que não é real, né? Eu lembro que logo que eu me converti, na igreja que eu frequentava, eu ia pro altar junto com a filha do pastor para reger o louvor, o coral, né? Junto com ela, para ajudar ela no louvor. E eu olhava para ela e eu achava tão lindo ver ela com o pai dela ali no altar, como o pastor da minha igreja, assim, a esposa ali também, como a esposa do pastor. E por um tempo, eu tive vergonha de quando eu olhava, eu não me sentia merecedora daquele lugar. Uau. Eu falava, gente, aqui não é o meu lugar, porque eu não sou a filha do pastor, né? E por muito tempo, eu carreguei esse peso em mim mesma, entende? Então, do mesmo modo que as pessoas não querem revelar o que está debaixo do tapete de ruim, também a gente se esconde muitas vezes por não se achar merecedor de algo novo, de algo bom, de algo melhor, de uma família bem melhor. Então, assim, são dois extremos que nós precisamos cuidar na nossa alma, né? O primeiro, de entender que a sua casa não é perfeita, de entender que você precisa de ajuda, né, de você dizer, olha, irmão, você está um pouco além nessa área na minha vida, me ajuda, ora comigo, buscar ajuda pastoral, né, buscar ajuda psicológica naquilo que você sabe que você precisa ser tratado. Ao mesmo tempo que você também precisa buscar essas mesmas ajudas para você entender que você pode sim, porque o seu pai real é um pai dono de tudo, né? Que te chamou, né? Que te gerou no ventre da sua mãe, que tem uma história diferente para você. Então isso também é muito difícil da gente receber para nós, né? Então acho que no meu caso era mais difícil eu assumir esse papel de bênção, esse papel de mulher de Deus, esse papel de família que podia dar certo do que esconder, né? Então eu olhava para minha casa, será que vai dar certo? Né? Quantas vezes eu olhei para minha esposa e falei assim, eu mesmo buscando no Senhor, eu pensava, vamos parar por aqui, porque eu acho que não vai dar certo essa família, porque eu não tinha um exemplo de família que deu certo, né? Então mas aí o Senhor vinha, eu buscava ajuda nos retiros, em oração, no meu pastor, na minha pastora. E aí eu entendia, não. E eu tinha que administrar isso toda a vida. E até hoje eu carrego isso. Tem momentos da minha vida que acontecem coisas tão boas comigo. Eu falo assim, gente, eu não mereço. E aí dentro de mim o Espírito Santo merece sim. Você também é filha.
né? Você não veio de um lar cristão. Eu ficava apaixonada se alguém chegasse pra mim e falasse assim: eu vim de um lar cristão, meus pais eram evangélicos. Ai, que lindo, que legal. Poxa, eu não. Eu fui de um jeito tão diferente. Parecia que a minha vida no passado era suja. E aquela sujeirinha ainda estava ali. Por mais que eu me lavasse no sangue do Cordeiro, eu ainda tinha aquela sujeira. E quando alguém olhava pra mim, parecia que ela só via aquele passado. E o Senhor foi, através de palavras, né, de afirmação na minha vida, me mostrando: não, Kelly, você não é essa menina, não é o que disseram que você ia ser. Você tem uma família, você tem, né, uma identidade que eu forjei pra você. Yes. Então, a gente precisa assumir isso, que não somente o que não tá bom, mas assumir também aquilo que é bom. Porque é tão intrigante na nossa vida que parece que a coisa ruim é mais fácil de sair da nossa boca do que a coisa boa. Você já reparou isso? Às vezes a gente amaldiçoa as pessoas com palavras de uma forma tão fácil. Filhos, marido. Você não presta. Nossa, você faz tudo errado. Mas aí às vezes alguém fala assim: olha, meu irmão, quando você te pegar na madrugada aí, bota a mão no seu filho, profetiza. Você vai ser uma bênção. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de oração. E aí a gente pensa assim: nossa, eu tenho vergonha de falar. Quando alguém me diz: olha pro seu lado, fala com essa mulher que ela tá linda hoje. E a gente tem dificuldade de dizer isso, que é coisas boas. Mas a coisa ruim, ela sai da nossa boca, às vezes, automaticamente. Então, assim, essa trajetória da minha vida, eu aprendi isso. E com certeza, coisas que eu luto. E vou continuar lutando até Jesus voltar. A Kelly falando ali, e eu fiquei pensando sobre isso. Quando nós colocamos expectativas e idealizamos, né, um modelo e um formato para querer testemunhar, mas tem que se encaixar naquele modelo, naquele formato de testemunho, senão não é válido, senão não é bonito. Nossa, mas eu vou falar isso, que coisa feia. Não é algo bonito para ser dito ou para ser lembrado, né? Ou às vezes se idealiza e se cobra demais, tanto de filhos, de marido, algo que também não é a realidade da casa, não é a realidade do ambiente. Tem momentos que nós vamos atender pessoas e elas chegam aqui: porque meu marido faz isso, meu marido não aceita isso, meu marido não é assim, ele não é um crente fervoroso, tal. Aí eu pergunto assim: quanto tempo vocês estão na igreja? Não, ele está há pouco tempo, porque eu conheci ele mesmo, foi na farra, na balada. Eu conheci ele no bailão. Daí eu olho e falo assim: meu Deus. Você conheceu ele em outro ambiente. Então você querer vestir ele dessa nova realidade que você está vivendo da noite para o dia, não vai acontecer. Então fala aí, Magda, dessa idealização de padrão pré-estabelecido. Uma coisa que eu sempre vejo nos meus atendimentos é que sempre chega as pessoas com nenhum problema. As pessoas não têm problema, chegam... Não, pessoal, por que procura ajuda, mas não tem problema. Não, o problema é o marido, os filhos, né, o cachorro, menos ela, né? Até entender. Eu acho que é muito importante a pessoa ter consciência daquilo que ela está vivendo. E, né, que nem a Érica também, nós trabalhamos na terapia, nós trazemos essa consciência para a pessoa, para ela entender que ela precisa mudar. Eu falo assim, a Bíblia fala, né? Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com o quê? Com as suas próprias mãos. Então, assim, a gente tem que sempre olhar para nós e pensar, falar assim: ok, se eu preciso ganhar o meu marido nessa área, então como que eu tenho que agir? Com sabedoria e não com tolice. É com a sabedoria que eu vou ganhar. É se fazendo de louco, né? Então, assim, às vezes a gente tem que, para ganhar o esposo, que nem nesse caso que você falou, às vezes as pessoas, o marido, muitas das vezes a gente vê casais que às vezes o marido começa a se comportar igual a mulher. Porque ele vai e fala assim: eu não quero ficar
por baixo. Que existe uma concorrência, às vezes, dentro do casamento. E ela tem que ser saudável também. Então, se a mulher, por exemplo, ou ela arrasta ou ela destrói. Arrasta, né, para o bem ou destrói toda a casa, né? Então é tão importante isso, a mulher buscar sabedoria para ela ganhar o seu esposo, os seus filhos, né? E nora, eu tenho 2 sogras, né? Sou muito sortuda. E assim, eu, graças a Deus que as minhas 2 sogras são bênção na minha vida e elas, né? Por quê? Porque eu decidi, né? Decidi com consciência, ok, Magda, você tem um monte de defeito e problema, mas você precisa melhorar nisso e naquilo. A consciência, muito importante, né? Fantástico. Érica, gente, nós já estamos caminhando pro fim. Passa muito rápido, meu Deus. Mas eu vou perguntar aqui para Érica, qual que é a importância do auto-perdão e a aceitação e o reconhecimento dessas imperfeições para os relacionamentos saudáveis. A gente não está falando aqui da hipocrisia, eu sou assim mesmo, vou continuar imperfeito. Não é isso que nós estamos falando. Mas como que eu percebo isso? Através dessa imperfeição, desse meu relacionamento, que eu sei que eu nunca vou chegar a uma perfeição, porque isso não existe. Mas como que eu posso caminhar para eu trilhar para um relacionamento saudável, seja em ambiente do meu trabalho, com amigos, familiares, esposo? Eu acho que a Magda também pode, né, opinar. Eu sempre falo assim que às vezes a gente não tem que acreditar em tudo que as pessoas falam sobre nós, mas a gente tem que observar sinais. Se às vezes alguém falou, tipo assim, meu marido reclamou isso. Aí minha amiga também falou, não, você é muito grossa na hora que você fala. Aí minha amiga do trabalho fala, nossa menina, que é isso? Trocou as ferraduras, né? Alguma coisa assim. Eu vou observando que em contextos diferentes, eu tô tendo a mesma reclamação, por exemplo. Mas às vezes a gente também não vê. Então muitas vezes na terapia a gente fala assim, olha, você tem uma amiga bem chegada? Pergunta para ela, né? Se você tá com uma boa linha de comunicação com o seu marido, pergunta, fala assim, olha, o que você acha que eu precisava melhorar e tal? Escreve aqui a tarefa da terapia, as pessoas ficam com vergonha. Mas você fala assim, a tarefa da terapia, coloca aí o que eu tenho que melhorar e tal. E para você vai se percebendo, né? Assim, às vezes, que esse feedback que o outro tá trazendo. Porque se eu não sei aonde que eu tô errando, né, eu não tenho como fazer nenhum movimento para melhorar. A comunicação é o que vai levar a gente a essa descoberta, né? Hoje a gente fala assim, gente, eu achava que eu falava alto, o povo tá falando que eu falo baixo. Eu falo, bom, então eu vou parar de me cuidar, vou falar mais alto, então, né? Porque não tem, às vezes, essa percepção. E às vezes a pessoa, quanto mais com carinho, mais honesta, né, é a pessoa com você, ela vai te dar falar, olha, eu acho que você poderia fazer assim. Eu acho que você poderia fazer assado, né? E em vez de eu me defender, mas eu falo baixo porque terapeuta tem que falar baixo, né? Tipo assim, em vez de eu me defender, eu falei, eu falo baixo, então eu vou tentar falar desse jeito. Aí você fala isso e melhorou e tal. Então, se eu não reconheço, em vez de eu me defender, né? E o pior de tudo é que quando eu reconheço que eu errei, enquanto eu tô me culpando, eu não tenho energia para me curar. Uau. Né? Repete isso aí, Érica. Enquanto eu tô me culpando, eu não tenho energia para me curar. É muito forte. Porque toda vez que a gente encontra um culpado, a gente condena. E se a gente condena, a gente pune esse culpado. E aí que vem a autossabotagem. Aí que vem as coisas que você, tipo assim, tava indo tudo bem, de repente você mudou de humor, de repente você desistiu, não quer ir mais. Tá indo bem, de repente você cai, né, daquele mesmo erro. Porque se eu sou culpada daquilo que eu fiz, eu realmente não mereço coisas boas. Então, o meu cérebro, ele trabalha com aquilo que você acredita, consciente e inconsciente. Então, você não merece isso. Então, você também não vai ter. Então, ele te pune. Posso só tecer um comentário que eu acho que é um mal do século, de todos, acho, né? É o orgulho. O orgulho, muitas das vezes, impede
né, de um casamento. O meu esposo sempre fala assim, que não existe pessoas perfeitas, existe pessoas ideais um para o outro, né? Então, assim, às vezes o orgulho atrapalha do casamento dar certo, de uma família dar certo, porque ela tá tão orgulhosa nas suas dores que ela acredita assim: eu não vou mudar, eu não preciso mudar em nada. Eu achei interessante essa tarefa, porque às vezes a gente passa, daí você pensa assim, bom, se a pessoa for orgulhosa demais, ela não vai pedir opinião de ninguém, né? Tipo, se ela for ao extremo, ela fala assim, não, eu tô bem assim. As pessoas, nasci assim, é a síndrome da Gabriela. Nascer assim, vou viver assim e vou morrer assim. Eu sempre falo, você é uma árvore, né? Você não é uma árvore, você pode mudar. E assim, esse orgulho leva as pessoas a justificar, né? Então eu justifico. E às vezes você tem motivo para você ser daquele jeito, mas isso não te impede de mudar, né? Então assim, é realmente essa desculpa de eu sou assim, já me conheceu assim, eu vivi minha vida inteira assim, né? Mas eu falo, e no Senhor todas as coisas, né, são feitas novas. Se você não tem isso, você pede que Deus te dá. Ele te dá a oportunidade de você aprender, de você caminhar com pessoas porque se eu sou orgulhosa, eu não vou permitir que a Magda seja minha amiga e fale, Érica, você tá errando nisso. Você viu do jeito que você falou com ela? Você viu que você fez aquilo? Se eu sou orgulhosa, eu falo, o que tá querendo me julgar? Você não conhece minha história, sabe? Não é verdade? Assim, você não sabe nada da minha vida. Você chegou agora. Então, assim, eu não recebo aquele conselho que às vezes você recebe com tanto amor, que a pessoa querendo que você melhore, mas ali aquele orgulho é o que eu mais percebo, assim, sabe? Essa dificuldade de eu ter que me justificar. É tão simples, tanto do bom quanto do ruim, né? Tipo assim, a gente fala, nossa, que lindo o seu blazer, né? Você fala, menina, comprei já tem 10 anos, né? Ou então assim, eu falei, olha, era $10 lá que eu comprei. Era só você falar, muito obrigado. Eu não pergunto, né? A outra pessoa não perguntou se foi caro, se foi barato. Você não conseguiu receber o elogio e você desfez da sua. Da mesma forma, é uma pontuação de um defeito, né? Se você fala assim, olha, eu acho que você tinha que falar, eu acho que esse jeito que você falou com ela não foi legal. Mas você viu, eu tento ajudar ela. E aí, não recebo também aquilo como uma pontuação para eu crescer, para eu melhorar, né? Porque eu tenho que sempre justificar o porquê que eu tô certa, né? Yes. E é como a Magna disse, o cansa, orgulho. Viu? E para encerrarmos aqui, meninas, o que nós não podemos esquecer que o ventre que nos gerou foi apenas um acesso, um caminho, porque a nossa origem é Deus. Nós fomos gerados em Deus para um lindo propósito. E eu falo que em Deus não há cemitérios de promessas. Só que também Deus não nos obriga. Então, o plano de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor é um caminho perfeito. Os nossos não, mas o dele é. E mesmo na nossa imperfeição, é nós entendermos que a nossa origem é Deus. Então, independente da história, da família, nós temos aqui 4 histórias totalmente diferentes, com contexto familiar totalmente diferente. Só que a nossa origem é a mesma. A nossa origem é Deus. Muito obrigada, meninas, pelo tempo de vocês, pela entrega, pelo coração e por compartilhar um pouco da história de vocês. Só tenho que agradecer. Amém? Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo. Foi maravilhoso, muito bom. E você que está aí em casa, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua companhia, obrigado por compartilhar. Não esqueça, a sua origem é Deus. E eu te convido para uma palavra de oração nesse momento. Onde você estiver, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, sinta esse coração batendo aí, porque foi Deus quem gerou você.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial. Te agradeço pela vida de cada mulher aqui nessa noite que assiste essa live. Senhor, eu te agradeço que mesmo diante de nossas imperfeições, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chama de filha todos os dias. E o Senhor tem para nós um lindo propósito. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Senhor, e essas mulheres que hoje estão presas a um passado de dor e de tristeza, Senhor, nós declaramos um tempo de cura, um tempo de restituição, e que as tuas filhas tenham o discernimento que a origem é os céus. Elas foram geradas em ti, Senhor, e o pensamento, Senhor, que o Senhor tem a respeito delas é um pensamento de bênção, um pensamento de paz, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um tempo de cura e um tempo de restauração. Tira, Senhor, de nós as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que não queiramos viver aquilo que o Senhor não projetou para as nossas vidas, mas que nos lancemos aos teus pés, Senhor. E hoje, Senhor, vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos e concordamos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite, um excelente final de semana. E não esqueça que sexta-feira que vem nós estamos aqui para mais um encontro. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.